Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos retornando das férias e alguns começando as aulas, outros voltando de viagem. Louvado seja o Senhor. Espero que os irmãos voltem desejosos de participar das reuniões de oração, não somente online. Quero saudar os irmãos que estão em casa, que porventura estejam participando, mas também estarmos unidos em oração. Isso também nos faz ser identificado como igreja, estarmos juntos em oração. Eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de João. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós estamos definindo o livro que nós vamos estudar, a temática que nós vamos tratar, e eu pensei, na verdade, primeiramente, comecei a investigar algumas orações, né, para compartilhar com os irmãos. Estava muito tentado a compartilhar com os irmãos a oração de Elias, que Elias é um homem de oração, e a Bíblia fala que ele é um homem de oração. O Tiago, escrevendo lá a sua carta, ele termina dizendo isso, que Elias era um homem semelhante a nós, e orou, e eu tive ouvindo algumas coisas, estudando, mas nesse meio do estudo, esse texto me chamou muita atenção. Não tem nada a ver com Elias, mas tem tudo a ver com o que a palavra do Senhor nos ensina, toda ela, e nos aponta para o nosso Redentor, para o nosso Cristo. Então, eu queria compartilhar com os irmãos o texto do Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, esses dois versos da palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Santo e eterno Deus, eu te louvo, Senhor, por poder estar nesse lugar novamente, poder ter a oportunidade, o privilégio, Senhor, de compartilhar da Tua palavra. Nós bem sabemos, Senhor, temos testificado de que nada podemos de nós mesmos, Senhor. Se o Senhor não se revelar a nós, todo o nosso esforço, todo o nosso estudo, toda a nossa sabedoria é reduzida a nada, Senhor, porque a Tua palavra é espiritual e ela revela verdades espirituais, revela o Teu caráter, o Deus que é Espírito. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez nessa noite, e apesar de nós, dos pecados que muitas vezes nós insistimos em cometer contra Ti, Senhor, apesar da nossa negligência com a Tua palavra e com a oração, nas férias e fora das férias, ó Deus, nós cremos num Deus que se relaciona conosco, um Deus que retira de nós o fardo pesado da nossa culpa e dos nossos pecados e coloca sobre nós um manto de suave, leve, de mansidão e de justiça, baseada na justiça do Cordeiro, no seu sacrifício suficiente na cruz do Calvário. E é nisso que nós nos agarramos nessa noite, porque é palavra Tua que não volta vazia e que expõe os nossos corações
não há não há nada que não seja revelado diante dela. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós mais uma vez e fala conosco nessa noite para a glória, honra e louvor do teu santo nome, porque tu és santo, porque tu és Deus, porque tu és digno, porque tu és Senhor. Santificado seja o teu nome, faz a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de João, segundo alguns escritos de Lutero, foi o último a ser escrito. Aparentemente, Marcos escreveu, foi o primeiro que escreveu um evangelho. Ele andava muito com Pedro, ele estava muito junto de Pedro, e os discípulos, a igreja ali, que ouvia os sermões de Pedro, que ouvia o testemunho daqueles homens acerca de Jesus, eles não estavam satisfeitos em apenas ouvir aquela palavra e insistiram para que João Marcos escrevesse deixasse algo registrado, porque com a morte de Pedro, com a partida de Pedro, ou de repente a saída daqueles homens ali da igreja para outro local que o Senhor os enviasse, eles ficariam então somente com a lembrança das palavras. E João Marcos então foi o primeiro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a deixar esse evangelho registrado. Por esse tempo aí, entre o ano 50 e o ano 60 da era cristã, Lucas escreveu também o seu evangelho. Lucas, na verdade, ele escreve, ele parece querer contar a história da igreja. A gente já estudou Atos dos Apóstolos aqui, que também foi escrito por Lucas, e Lucas, ele parece querer mostrar numa continuidade da história de Cristo, do evangelho de Cristo e da história da igreja, de modo que aquilo que se praticava na igreja, a ceia do Senhor, os batismos que eram realizados, na verdade não tinham sido invenção daqueles homens que tinham começado o trabalho, mas sim eram atos que o próprio Jesus praticava. Então Lucas escreve como médico, escreve daquilo que ele ouviu e de todo o apanhado que ele levantou com os apóstolos, alguns que ele havia convivido, e também deixa registrado o seu evangelho. Por esse tempo também, no ano 50 mais ou menos, o Mateus, que primeiramente tomava conta da igreja de Hebreus, ele é chamado, segundo conta alguns irmãos que conviveram com esses homens no primeiro século, e aí Lutero vai citar João, o presbítero, Pápias e outros irmãos, então, que conviveram com esses escritos. Diz que Mateus, então, foi cumprir o seu chamado missionário, e para deixar a igreja amparada ali, ele também faz o seu registro do evangelho, completando o registro sinótico. João, por sua vez, é o último a escrever lá por volta do ano 90, ele tem contato com esses evangelhos, seguramente com o evangelho de Marcos, e talvez com o de Mateus. Ele já convive com algumas heresias que estão surgindo na igreja. Uma especificamente que levou muitos judeus a se desviarem da fé, que acreditava que Jesus não era Deus, baseado lá no texto de Deuteronômio 5 e Deuteronômio 6, que dizia que só o Senhor é Deus, só Deus é Senhor de fato, e não a ordem do Senhor é que não havia deuses além dele. Então havia essa heresia que dizia que Jesus não era Deus. E diante do que havia sido registrado, inspirado pelo Espírito Santo, que já era usado nas igrejas, quanto à história do Evangelho, ele então se sente desafiado a escrever um Evangelho, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, graças a Deus, foi do agrado de Deus que houvesse essa heresia para que João pudesse escrever, ressaltando que Jesus é Deus, sim. E tanto é que ele começa o evangelho totalmente diferente dos outros. Enquanto os outros vão falar alguma coisa do nascimento de Jesus, nascimento humano, João começa dizendo que no princípio era o Verbo.
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele começa então, desde o início, a realçar e ressaltar a realidade de Jesus como o próprio Deus encarnado. A realidade da Trindade está muito presente no Evangelho de João. E o texto que nós lemos aqui é uma meia conclusão, porque ele vai concluir um pouquinho mais à frente, ele vai abrir uma espécie de parênteses dentro da conclusão do Evangelho, no capítulo 21, mas ele é como se ele estivesse começando a concluir o Evangelho. Ele vai falar um pouco sobre o propósito do livro, né? Depois ele vai abrir um parênteses, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele traz aqui o propósito do livro. Diz que essas coisas foram escritas para que aqueles que tomassem contato com esse registro crescem que Jesus era o Cristo. Ele era ungido, o Filho de Deus, e crendo tivessem vida em seu nome. Apesar dos esclarecimentos finais na conclusão, o apóstolo ele deixa claro que o Evangelho não se trata de Pedro, o Evangelho não se trata de uma autobiografia também de João, até porque ele nem gosta de ser chamado pelo nome, ele nem se cita aqui, muitas vezes ele fala do apóstolo amado, né? Aquele a quem Jesus amava, alguma coisa desse tipo. Na verdade, um registro claro para que todos aqueles que fossem verdadeiramente chamados, ouvissem essa mensagem, cresce que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e pudessem ter vida nele. Bom, mas eu queria, diante dessa primeira conclusão do Evangelho, esse início de conclusão, trazer algumas lições, 3 lições, para ser bem presbiteriano e para sermos rápidos aqui. Afinal, é uma reunião de oração e nós precisamos orar, voltar a orar. A primeira delas tem a ver com os sinais. É que nós podemos aprender aqui, através dessa pequena palavra, que nós devemos entender, apesar de que João registra muitos sinais que Jesus fez, mas ele parece aqui tentar ensinar aos irmãos que a ênfase do Evangelho não é nos sinais. Ele parece querer reorientar ou mostrar a forma correta de nós encararmos os sinais, os milagres. João, ele justifica aqui no versículo 30 que, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Aí, será que João está tentando se desculpar aqui? De repente, ele disse, gente, foi mal, não deu para escrever tudo, eu já escrevi 20 capítulos, pelo amor de Deus, eu estou cansado e já basta, já é o suficiente. Será que foi por isso que ele não registrou os outros sinais? Talvez o contexto desse texto nos ajude a entender melhor essa passagem. Se você olhar um pouquinho antes aí, antes de João iniciar essa conclusão, ele está falando de um evento que nós conhecemos muito bem, de incredulidade entre os próprios discípulos de Jesus. Ele vai falar de um tal de Tomé, que era dos discípulos de Jesus. Que num primeiro momento, Jesus, aqui, esse pequeno texto que nós lemos dos 2 versículos, ele está entre 3 aparições de Jesus. Ele aparece uma primeira vez, aí nos versículos 19 até o versículo 23, desse mesmo capítulo, e Tomé não estava entre os discípulos. Os discípulos estão tudo trancados, com medo dos judeus. Talvez os judeus fossem, já que crucificaram aquele que estava coordenando aquela seita, de repente podia ser que também fossem atrás dos demais. Eles estão trancados ali com medo e Jesus aparece no meio deles. E saúda com a paz e está ali e traz uma palavra para eles. Reforça a promessa do Espírito Santo, mas Tomé não está com eles naquele dia.
e o pessoal chega para Tomé e para falar para ele. Tomé é chamado Dídimo, como diz o versículo 24 aí, e Tomé era um cara cético. Ele, de repente, podia dizer, ou pelo menos ele é considerado cético, talvez por causa da própria narrativa aqui, e talvez ele pudesse pensar assim, não, rapaz, isso é o seguinte, aquelas mulheres chegaram tudo alvoroçadas lá do sepulcro, falando que tinham visto um anjo e que tinham falado com o próprio Jesus, e os discípulos estão tudo assim ansiosos, e de repente eles foram movidos por todo esse discurso, e na verdade, se eu não colocar a mão lá na ferida, lá onde entrou o cravo, se eu não colocar a mão do lado dele, lá onde eu vi empurraram a lança, eu não vou crer, não. De modo algum acreditarei. Ele era Dídimo, ouviu, Breno? Talvez você saiba disso. O Dídimo é a palavra para falar de que ele era dobrado, quer dizer que possivelmente ele era gêmeo. Então era Tomé o gêmeo, era Dídimo. E a gente não sabe como era o nome do irmão gêmeo dele, né? Mas ele era um cara muito realista. Certa vez, ele estava com Jesus, e Jesus ele é chamado para ir atender uma família muito querida, lá perto de Jerusalém, uns 12 quilômetros de Jerusalém, lá em Betânia, que era a família de Lázaro, porque Lázaro estava doente, Jesus demorou um tempo, não foi logo, mas depois ele resolveu ir para lá, para Betânia. Só que os discípulos sabiam que Jesus estava correndo risco de vida lá em Jerusalém, e chegar próximo de Jerusalém era mesmo que se entregar. E naquela ocasião, Tomé aparece pela primeira vez no Evangelho, ele diz assim, vamos para lá, para a gente morrer com ele. Então, ele era assim, extremamente realista, ele sabia dos riscos, e naquela hora ele não encorajou ninguém, não exortou ninguém, ele disse, vamos lá, vamos para Jerusalém para morrer com ele. E aqui, mais uma vez, o amor de Tomé por Cristo parece estar talvez abalado pela decepção de tê-lo visto ser humilhado e morto. E ele não consegue acreditar sem sentir, tocando ali nas feridas do nosso Salvador. E Jesus aparece a segunda vez, versículo 26 em diante, e diz, ó Tomé, estou aqui, vem, toca, põe o dedo aqui do meu lado, vê as minhas mãos, chega aqui tua mão, toca tua mão, e aí não seja incrédulo, mas crente, diz o versículo 27, ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Tomé está estarrecido, ele tá alegre porque está vendo Jesus, mas ao mesmo tempo ele está humilhado pela dúvida, e ele glorifica, ele chama Jesus de Deus, mais uma vez aqui registrando no livro de João, ele glorifica a Deus, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus diz uma palavra para ele, Tomé, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E a partir daí João faz esse registro de que muitos outros sinais Jesus teria feito que não estão escritos nesse livro. E nós temos o costume de associar os sinais à fé. Que, de repente, quem sabe na nossa igreja aqui, se nós tivéssemos muitos sinais, pessoas com deficiências físicas e recobrando a saúde, quem sabe pessoas recebendo milagres e bênçãos, as pessoas iam crer, e a gente associa então sinais e prodígios, quem sabe a um grande despertamento da fé nas pessoas. Mas, ao contrário do que a gente imagina, a história bíblica mostra que não acontece assim na humanidade. Os sinais, na verdade, não geram
fé, mas só comprovam a impiedade e a incredulidade do homem. Foi assim com Moisés e o povo saindo do Egito. Vários sinais. Aquele povo era para ser um povo temente a Deus, com fé, e na primeira vez que ele é provado, o povo cai. E chega diante da terra prometida, o povo teme. Os sinais que eram visíveis ali, a mão de Deus, através das pragas, abrindo o mar vermelho, coluna de fogo, nuvem, acompanhando o povo, Deus falando com um espetáculo tremendo de fogo, lava no monte com Moisés, o rosto de Moisés resplandecendo, mas isso não despertava fé no povo, e o povo era duro, rebelde. E também nos tempos de Elias e Eliseu, imagina Elias depois daquele lance lá no Monte Carmelo, que era, eu queria na verdade, hoje o meu desejo inicial era pregar em cima da oração de Elias lá, cabeça entre os joelhos, corre lá, vê, tem uma nuvem, não tem, vai 7 vezes, uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, manda dizer a Acabe que aparelhe o carro, porque vai cair grande chuva, aí eu pregar aqui, que a gente ora, e Deus manda e tal, mas mesmo Elias tendo orado e cessado a chuva, um desafio ao Deus da fertilidade Baal, em que o povo acreditava que era quem trazia chuva e trazia o alimento, mesmo Elias tendo confrontado os profetas no Monte Carmelo, cair fogo do céu, consumir a oferta, as pedras, o povo continuava vacilando na sua fé. Acabe, o rei de Israel, continuava em pecado. Então, os sinais parecem que, embora existam, e diferentemente do que a gente possa acreditar, ainda que Deus haja de forma extraordinária em todo o relato bíblico, mas apenas em Moisés, Elias e Eliseu e em Jesus Cristo é que nós vamos ver pessoas operando de fato milagres e sinais e prodígios. E não aconteceu na época de Elias e Eliseu, e também não aconteceu com o próprio Jesus, que operava sinais e maravilhas, e o que ele despertou não foi fé, mas ira, inveja, incredulidade, que motivou a sua própria morte. Então, meus irmãos, uma primeira aplicação desse texto, quando João fala que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, o Cristo, o Filho de Deus, é que, diferentemente do mundo que busca sinais, a igreja não pode viver pedindo sinais para crer, ou andando em busca de milagres extraordinários, como alardeiam algumas seitas e heresias aí afora, em cuja propaganda é isso, venha para a reunião disso, a reunião da cura daquilo, cura disso, cura daquilo, e nós não andamos procurando isso, porque não é isso que desperta a fé, que traz a salvação, o reconhecimento de que Cristo é o Filho de Deus. Em vez de sinais, a igreja deve se submeter ao propósito soberano de Deus. E aí você pode se perguntar, como eu me perguntei quando eu estava meditando sobre isso, não questionei Deus, mas eu me perguntei, então o fato, em João 4, o próprio dito, na ocasião, um filho do oficial do rei estava à morte, estava doente, e ele chegou, soube que Jesus estava voltando ali da região da Galileia para a Judéia, e ele procurou a Jesus para que fosse curado. E Jesus diz assim, porventura, se vocês não virem sinais, de modo nenhum crerão. E ali ele mandou que ele fosse, e aquele filho do oficial foi curado. Mas Jesus falou isso não legitimando que os sinais levam à fé, mas como um atestado da incredulidade do homem. Tanto que em seguida houve a multiplicação dos pães, e Jesus é questionado novamente ali por fariseus e alguns que estão buscando lá em João capítulo 6, e
E eles perguntam quais os sinais que o Senhor faz para que a gente creia, porque Moisés fez sinais e a gente recebeu o maná que veio do céu, e Jesus não responde com sinais para que eles creiam. Jesus diz assim: o verdadeiro pão não é o que desceu do céu lá, o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo sou eu sou o pão da vida. Jesus é o sinal para que nós creamos. Para que nós creamos, nós, na verdade, precisamos ouvir a palavra, examinar a palavra. E Jesus, ainda conversando com esses homens, diz: examinai as Escrituras, porque é lá que vocês vão encontrar o poder de Deus. O maior sinal que a igreja deve revelar é o de Jonas, e é isso que Jesus diz ao povo. Diz: olha, nenhum sinal vos será dado senão o de Jonas. Está lá em Mateus 12, 38 a 42 e Lucas 11, 29 a 32. Jesus fala acerca do sinal que servirá não para que fariseus e aquela geração creia, mas para a sua condenação. Ele diz: nenhum sinal vai ser dado senão o de Jonas. E é por isso que os ninivitas, para quem Jonas pregou, vão julgar essa geração. A rainha do sul era a rainha de Sabá, que buscando saber, conhecer a sabedoria, a palavra de Deus, foi até Salomão e questionou ele, tentando encurralá-lo com muitas perguntas. E diante, maravilhada com a bênção de Deus na vida daquele homem, naquele reino, ela chega a declarar que de fato o Senhor tem abençoado aquele reino. Então Jesus diz: olha, os ninivitas vão julgar essa geração. A rainha de Sabá, a rainha do sul, vai vir e vai julgar essa geração. Porque eles viram sinais, os ninivitas? Não. A rainha do sul viu algum sinal, algum milagre? Não. Mas eles ouviram a pregação, eles ouviram a palavra do Senhor. Eu vou falar um pouco mais no segundo ponto acerca disso. Então, você pode perguntar finalmente, para a gente encerrar essa história dos sinais, quer dizer então que na reunião de oração a gente não vai orar mais por cura, a gente não vai orar mais pelo milagre, para que Deus traga um emprego, para que haja livramento do alto, para que a igreja possa comprar o imóvel que tanta gente está batalhando e buscando. Não vamos mais orar por isso? Não, não é isso, meus irmãos. Quer dizer que nós aprendemos com Jesus que a nossa oração deve estar mais orientada à glória de Deus e à sua vontade do que o amor pelas coisas do reino, o desejo pelas coisas desse mundo. E quando eu estava meditando sobre isso, eu percebi que as minhas orações são exatamente assim. Eu sempre começo orando pela minha família, sempre começo orando pela minha esposa, pelos meus filhos. Foi assim que Jesus ensinou. Não. Jesus disse: quando vocês orarem, tem um monte de gente para ser curada ali. Jesus poderia dizer: Senhor, cura fulano, orem pela cura. Tanta situação, o irmão está passando por um sofrimento. Mas ele ora dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso demonstra o amor que Jesus tem pelo reino, o amor que ele tem pelo Pai e o desejo de manifestar a glória dele. Esse tem que ser o nosso desejo primordial, é de que a glória do Senhor seja manifesta. E é assim que nós oramos. Mas a fé, ela se baseia não em sinais ou milagres, mas como o texto continua dizendo, versículo 31, estes, porém, aquilo que João, inspirado por Deus, registrou, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A fé se baseia na palavra do Senhor. A fé se baseia naquilo que Ele nos deixou revelado na sua palavra. A fé vem pelo ouvir essa palavra da salvação. Aproveitando a história de Tomé, João finaliza o livro, a história da incredulidade do homem que disse: eu preciso tocar, eu preciso ver para crer. Aí João disse: olha, tem muito mais coisa que eu podia dizer aqui para que vocês
sobre o que Jesus fez. Mas o que está escrito aqui, a palavra, isso é suficiente para gerar fé nos seus corações. Apesar de Jesus ter feito muitos outros sinais, aqui o autor afirma, aqui no versículo 25, que se relata, aliás, no capítulo 21, verso 25, é a última conclusão de João, que ele começa a conclusão e ele abre um parênteses para explicar como é que ficou a situação de Pedro e um pouco também para falar sobre a situação dele próprio, que havia um mito de que João não iria morrer, e ele explica aí, através de um encontro que Jesus teve com eles, e ele conclui finalmente, dizendo lá no versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que foi escrito foi para que crêssemos que Jesus é o ungido de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. A fé, então, não vem por vermos os sinais de Deus, mas por conhecermos a Deus através da sua palavra. Aquilo que está registrado aqui nesse livro, que você tem em casa, que você tem no celular, que tem tanto acesso, enquanto tantos outros lugares é tão difícil o acesso a essa palavra. Isso que está registrado pode ser, o que é registrado pode ser lido ou pode ser ouvido, e é isso que vai despertar a fé genuína nas pessoas. Por isso, os ninivitas que ouviram a pregação de João, arrependam-se, eles julgarão aquela geração de Jesus. Por isso, a rainha do sul que ouviu de Salomão da sabedoria de Deus, vai julgar também essa geração. Eles ouviram e creram. Não é à toa que Jesus é descrito no início do livro como o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus, é o Logos de Deus, porque Ele é a palavra de Deus. Nós não podemos conhecer a Deus pelos nossos esforços, por mais bem intencionado que você seja, por mais bem intencionado que sejamos. Deus se dá a conhecer através de sua palavra. O Deus que estabeleceu os fins, Ele pré-ordenou os meios, e o meio para conhecê-lo, que a vida eterna é conhecer a Deus, diz o próprio João, é através da sua palavra. Seu próprio Filho é a palavra, o Logos de Deus. Estava no princípio com Ele, quando tudo foi criado, antes da fundação do mundo, Ele estava com Deus, planejando ali a salvação, a história da redenção. Ele é a exata expressão do ser de Deus, assim como a palavra define as coisas, assim como a palavra traz significado às coisas e dá sentido à realidade. É por isso que quando a gente fala de púlpito, você lembra logo disso aqui que está na minha frente, esse negócio gigante, grande aqui na igreja. Isso é púlpito, porque a palavra púlpito define isso aqui. Quando eu falo de microfone, você olha logo para o microfone que eu estou segurando, porque a palavra microfone traz significado e traz sentido a este objeto aqui. E Jesus é o verbo, é a palavra de Deus, Ele é o Logos de Deus, Ele revela o próprio Deus através da sua vida e através da sua obra. Não há outro meio para crermos. Se quisermos que as pessoas creiam em Cristo como Filho de Deus, como ungido, nós temos que nos voltar à sua palavra, que revela a Cristo, que aponta para Cristo Jesus, que revela o próprio Deus. E aqui, quando ele fala do Cristo, eu não posso deixar de falar de que essa palavra ungido, a gente pode fazer uma alusão aqui ao tríplice ofício de Cristo, porque esse tríplice ofício, que muitas vezes a gente nem prega muito sobre isso, mas era recorrente, tanto na Reforma Protestante, nos escritos luteranos, anglicanos, presbiterianos, a gente
tem essa realidade. E quando a gente fala de que Jesus é o Cristo, Cristo ele reúne esses 3 ofícios que ninguém mais na história reuniu. Nem no Antigo Testamento, nem nenhum apóstolo no Novo Testamento, que é o de profeta, sacerdote e rei. Aqueles que eram de fato ungidos para algum mistério, para alguma obra, para algum trabalho. O sacerdote para interceder pelo povo e trazer diante de Deus, a súplica e as ofertas do povo para perdão dos pecados. O rei, aquele que tinha a unção para também representar o povo diante de Deus, mas de administrar e de governar o povo. E o profeta, aquele que representava a Deus diante do povo, porque era a boca de Deus, ele era ungido para trazer a palavra. E em que pese que alguns da história tiveram unção de rei, como Davi, por exemplo, a Moisés, a unção sacerdotal, e talvez a profética, alguns profetas tiveram essa unção, mas Cristo reúne, ele é o Cristo, não há outro, ele é o ungido, porque ele reúne no seu ministério esses três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então, meus irmãos, a aplicação é muito clara. Prega a palavra. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, Timóteo, insta em tempo e fora de tempo, repreende, exorta, prega a palavra. Você pode não fazer milagre, você pode não fazer a chuva parar, o sol parar, você pode não curar enfermos, ou de repente a enfermidade de algum colega de trabalho, para que creia, mas você pode confrontá-lo com a verdade do Evangelho. Nós podemos fazer isso, nós podemos orar, nós podemos pregar essa palavra, confrontar as pessoas com o seu pecado através dessa palavra, para que creiam. Nós devemos pregar a Cristo. Ontem a gente teve reunião de discipulado, viu, Timóteo? Ontem não, anteontem. Brincadeira, Timóteo. Mas nós tivemos uma reunião de discipulado e aí eu compartilhei a carta aos Hebreus, na verdade, baseado num vídeo lá que a gente assistiu da Naná. E Hebreus 4, verso 12 e 13 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Esse é o versículo 12. Mas o versículo 13 diz que não há nada que não seja revelado diante dela. Quando a gente fica às vezes encabulado no trabalho, com as pressões em dar testemunho, mas quando nós falamos a palavra de Deus, as pessoas se revelam, porque ou elas vão resistir a essa palavra em rebeldia por causa do pecado do seu coração, ou elas vão ser despertadas a buscar ao Senhor. Não há nada que não seja revelado diante dela. E por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. A fé nos move em direção à adoração a Deus. Nós precisamos, então, pregar a palavra a toda criatura. Para encerrar, meus irmãos, o resultado da fé. Para que é que nós, afinal de contas, precisamos de fé? O versículo 31 termina dizendo assim: e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o resultado da fé em Cristo Jesus. Para que a gente precisa de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu recebo essa fé pela graça, é um dom de Deus, mas eu escuto a palavra, a palavra de Deus é esse instrumento de que vai fazer com que o Espírito Santo comece essa obra tremenda no meu coração, me capacitando de fé, pela fé eu posso agradar a Deus, eu vivo de forma que agrada a Deus. A fé nos move nesse sentido, em adoração, uma vida de dependência, de gratidão àquele que não poupou o seu próprio Filho e providenciou para nós tão grande salvação. Essa fé que nos capacita a viver essa vida de dependência em direção àquele que nos criou, significando uma vida
buscando agradar e glorificar a Deus, é uma vida humanamente impossível. Ninguém pode, então, viver uma vida que agrade a Deus sem fé. Ele pode ser uma ótima pessoa, pode ser uma pessoa maravilhosa. Eu já viu aquela história, é uma pessoa tão boa, mas então ele é gente boa, só falta crer. Então, meu amigo, ele não tem vida em si mesmo. É impossível humanamente, não fosse pela graça e a imputação dos méritos da obra de Cristo Jesus na cruz em nós. Nele nós somos declarados justos diante de Deus. Nele nós fomos adotados como filhos amados. Nós que éramos estrangeiros, inimigos por causa dos nossos pecados, recebemos pela fé uma nova vida. Quem não dá ouvidos à palavra da salvação, não vive por ela, pela fé em Cristo Jesus, se engana, dizendo que tem vida. Não tem vida. Quem não crê em Cristo, quem não vive pela fé em Cristo Jesus, não vive, não tem como viver. Ele pode tentar viver, ele quer experimentar a vida nos prazeres desse mundo, ele quer experimentar a vida buscando ter as coisas e possuir coisas, ele quer experimentar a vida nas festas, e aí vem o carnaval, e aí a gente vai ver um monte de gente nesse país achando lindo, maravilhoso, é tudo tão artístico. Mas é o desespero do homem querendo viver, porque ele não sabe, ele não conhece, e humanamente é impossível que ele experimente vida realmente. Essa não é uma verdadeira vida. Segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa vida não pode ser a mesma ou vivida para nós mesmos, para os nossos projetos e propósitos egoístas, alimentando nossa vaidade, nosso orgulho. Essa vida em Cristo Jesus pela fé, como diria o pastor Heber Campos Júnior, é um trailer, é uma pontinha daquilo que nós desfrutaremos na eternidade. E só pode ser vivida olhando para Cristo, aos pés da cruz de Cristo, despindo-se do velho homem e nos revestindo de Cristo a cada dia, no nome santo de Jesus, o nome que está acima de todo nome, todo principado, todo poder, confiado nos seus méritos, no que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Humilhados e quebrantados aos seus pés, experimentamos o melhor de nossa existência, uma vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida em seu nome, em Cristo, para a glória de Deus Pai. O propósito do livro é levar as pessoas a crerem em Jesus. E o propósito desse sermão é para que você saiba disso. É levar a mensagem da salvação, que apenas em Cristo Jesus podemos ser reconciliados com Deus e viver verdadeira vida. Você crê? Você tem essa vida? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse desfecho do Evangelho, de uma história tão dramática como a de Tomé, para um momento de tamanha graça, Senhor, que o Senhor concede-nos, para que a gente não ande desesperado procurando sinais e maravilhas, ou seja, enganado pela falácia dos homens ou pelo próprio diabo, mas para que nos apeguemos à Tua palavra, para que reconhecemos que Cristo é o sinal, Ele, nenhum outro sinal nos é necessário que não Cristo, nascido como homem, o Deus feito carne, que habitou entre nós e que deu a sua vida na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados, ressuscitado dentre os mortos, habitando à destra do Deus Pai, intercedendo por nós hoje, para que todo aquele que crê nele, que o Senhor o ressuscitou, possa ter vida eterna, vida abundante, vida não voltada para si mesmo, mas vida para a glória de Deus Pai. Ó Deus, que possamos amar essa palavra, que possamos orar como o Senhor nos ensinou a orar, buscando a glória do Senhor, o seu reino,
a sua vontade. Ó Deus, que possamos pregar esta palavra, ó Deus. Tu sabes como temos falhado nisso. Temos tentado nos amoldar àquilo que a sociedade deseja de nós. Buscado muitas vezes, ó Deus, ser simpáticos ao mundo e ser, ó Deus, aceitos pelos outros, falar aquilo que é aceito. Em nome de Jesus, Senhor, nos impulsiona a falar do Evangelho, a falar da Tua palavra, porque não há nada que não seja revelado, confrontado a essa palavra. Para a glória do Teu nome, Senhor, opera com o Teu Santo Espírito em nós, renova a Tua graça nas nossas vidas, enche o nosso coração com essa fé verdadeira, pautada na Tua palavra, para a glória, honra e louvor do Senhor, na expectativa de que esta vida que nós experimentamos em parte aqui, nós possamos experimentar plenamente no gozo santo do nosso Deus, em Cristo Jesus, na eternidade. A Ti seja, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todo sempre. Amém.